Olá amigos, boa noite a todos, obrigado pela companhia. Mais uma live da nossa querida Casa Espírita, Associação Espírita Boa Nova, que fica localizada no bairro Nova Santa Marta. Eu gostaria já de imediato deixar um convite, né, aqueles que ainda não conhecem a nossa casa, que possam nos visitar. A Rua dos Cajueiros, 121, Vila Pôr do Sol, bairro Nova Santa Marta. Estaremos sempre à disposição. Nós estamos lá na quarta-feira, a partir das 2 da tarde, e no sábado também. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, a nossa casa, visitar, frequentar, o nosso convite aí para todos. Queremos aproveitar então esse início para renovar os nossos recados, as nossas campanhas que estão sempre ativas, né, buscando contribuições para a nossa casa, seja para a questão da nossa obra, através da doação de material ou doação de valores em dinheiro. Os valores podem ser depositados, né, qualquer valor no nosso Pix, que está aparecendo aqui na tela, assim como também a nossa campanha de doação de cestas básicas, as quais no último sábado do mês nós fazemos a entrega para as famílias. Então o valor da cesta hoje está em R$110, uma cesta pronta que nós compramos no supermercado. Quem quiser colaborar com qualquer valor também, pode nos enviar através do Pix, mandando o comprovante, né, para mim, meu número vai aparecer também, do seu Nunes, para a gente fazer o controle financeiro. Agradecemos já de antemão aqueles que nos ajudam, nos auxiliam todo mês, e deixamos à disposição daqueles que puderem contribuir, né, porque as contribuições têm se reduzido com o tempo, e a necessidade está cada vez maior das famílias dali do bairro. Então agradeço quem contribui e deixamos as portas abertas para quem quiser conhecer lá o nosso trabalho, para a gente manter essa atuação aí também no aspecto material, né, que a gente tem prestado às famílias. Então, nosso agradecimento. Esperamos aí que todos que puderem contribuir, né, entrem em contato conosco, para que a gente cada vez possa atender mais pessoas. Bom, meus amigos, a partir de agora, nós vamos então entrar na nossa preparação para o tema de hoje, fazendo a nossa prece através de uma página musical, como se dizia antigamente, né? Então nós vamos agora escutar uma música, vamos silenciar nossa mente, o nosso coração, para entrarmos em sintonia com as energias positivas, com as energias elevadas, né, da espiritualidade, e que a música, né, uma música calma, nos oportuniza. Então ficamos agora com essa apresentação musical e depois retornaremos então para anunciar o nosso tema de hoje. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar,
nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você, você, você. Nosso tema de hoje trata da indulgência. Nós temos falado já seguidamente sobre esses sentimentos, né? Já falamos da compaixão, já falamos da caridade, já falamos do egoísmo, porque existe, né? Hoje, a nossa irmã Nina Nunes falará sobre a indulgência. Então, nós queremos desejar à nossa irmã uma intuição positiva no aspecto que ela vai abordar e desejamos a todos que estão sintonizados aí que possam também absorver, compreender o tema, para que a gente possa ir transformando dentro de cada um de nós esses sentimentos, moldando, né, formando esses sentimentos positivos dentro do nosso ser, o que vai nos oportunizar a evolução espiritual, a compreensão do outro, das suas necessidades, das suas fraquezas, das nossas próprias fraquezas. Então, eu espero que esse tema seja muito bem aproveitado por todos e que a gente possa transformar esse conhecimento que vamos adquirir em atitudes práticas também em relação ao nosso dia a dia, principalmente em relação ao nosso próximo. Então, fiquemos aí com a Nina Nunes, falando sobre a indulgência. Um abraço a todos e que nós possamos aproveitar bem esse tema. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Nina, sou colaboradora da Associação Espírita Boa Nova e hoje eu vim conversar com vocês sobre a indulgência na visão espírita. Então, meus irmãos, eu fui procurar nas obras básicas, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos referências sobre esse assunto, para a gente estudar juntos, e aprender um pouco mais sobre esse sentimento
tão bonito, tão importante, tão necessário no nosso convívio social, humano, espiritual, e às vezes tão difícil da gente conseguir alcançar e desenvolver dentro dos nossos corações. Então eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, tá? Sobre a indulgência. Eu encontrei algumas referências e gostaria de compartilhar com vocês para a gente entender primeiro o que é esse sentimento. E depois que a gente entender o que ele é, como a gente pode buscar aplicá-lo no nosso dia a dia e por que é tão difícil às vezes a gente conseguir agir de forma indulgente, né? Nos posicionarmos de forma indulgente no nosso cotidiano, com os nossos semelhantes. Então eu encontrei aqui que a indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. A pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros, ou, se os observa, evita falar deles ou divulgá-los, a fim de que não se tornem conhecidos por ninguém. Então, essas são as duas primeiras definições que eu encontrei e acho muito, muito, muito importante falarmos sobre elas, né? Todo sentimento fraterno, ele precisa encontrar dentro de nós sentimentos e vibrações que realmente se afinizem com ele, para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver. Num coração amargurado, maldoso, invejoso, egoísta, muito dificilmente um sentimento como a indulgência vai conseguir se desenvolver. E é essa busca, meus irmãos, diária, constante, em todas as relações, em todos os momentos, que vai nos possibilitar irmos nos tornando, dia após dia, as pessoas que nós queremos ser, os espíritos que nós queremos ser. Então, meus irmãos, trazendo para o nosso cotidiano, e eu penso que é muito importante fazermos dessa forma. Eu sempre digo que o Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia de vida que se aproxima das pessoas, né? Que nos coloca frente a frente com a nossa humanidade, com a nossa condição falha, né? Com a nossa condição humana de estar buscando a nossa evolução. Então eu sempre busco trazer para vocês situações, né? Que nos coloquem realmente próximos daquilo que a gente está buscando entender dentro da doutrina espírita. Como é que a gente sabe que uma pessoa é indulgente? Quando ela não continua a fofoca. Por que eu digo isso? Se uma das principais características da indulgência é não falar mal dos outros, é não apontar os erros dos outros, é não criticar, é não julgar, é não levar adiante a maledicência, o indulgente nada mais é que aquele que quebra o ciclo da fofoca. Nós sabemos que uma pessoa é indulgente quando a fofoca para nela, morre ali, porque o indulgente não se permite levar adiante qualquer falácia, qualquer comentário, qualquer julgamento a respeito do outro. O indulgente, ele está preocupado em servir, encontrar maneiras de auxiliar aquele irmão a não ter mais o tipo de atitude que faz com que ele erre, com que ele se equivoque, com que ele fira os outros e fira a si mesmo. O indulgente não fomenta a maldade. E a maldade, meus irmãos, ela não é apenas a violência física, o prejuízo material, ela é também, e às vezes muito mais, realizada com palavras. Muitas vezes nós não temos ideia de que coisas que nós falamos podem ter um impacto tão profundo, tão devastador no nosso semelhante, que ele pode carregar aquela dor, aquela dificuldade para o resto da sua existência, não só aqui na Terra, mas também no plano espiritual. Então, quando nós conseguimos quebrar os ciclos de violência, de maledicência, de crítica, nós estamos começando a caminhar para o caminho da indulgência. Vejam, meus irmãos, nós devemos sempre nos portar com o outro da forma que nós gostamos que se portem conosco, ou que nós gostaríamos de ser tratados.
A chance de erro, quando conseguimos ter essa postura, é mínima. Porque não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo para que nós sejamos boas pessoas. Mas uma certeza nós temos. Aquilo que nós não gostaríamos de sofrer, nós não devemos causar nos outros. Essa é uma premissa básica de empatia, de caridade, de amor genuíno. Tratar o outro como eu gosto de ser tratada. E o indulgente tem essa postura. Mas ele é tão evoluído, ele é tão bondoso, ele tem um coração tão puro, que ele não tem essa postura apenas na presença das pessoas. A grande diferença da pessoa que realmente desenvolveu a indulgência no seu coração para aquelas que ainda não conseguem é justamente isso. A pessoa indulgente é indulgente sempre, na presença, na ausência, em qualquer situação. Ela não se aproveita do fato da pessoa em questão não estar ali para falar sobre ela, para julgá-la, para criticá-la. Mesmo na ausência desta pessoa, ela mantém o respeito, a empatia, a consideração e a consciência de que nós não temos a menor condição de julgar o nosso semelhante. Eu sempre digo, faço uma analogia, que nós temos geralmente 5 dedos nas mãos. Toda vez que nós apontamos um dedo para julgar alguém, nós temos pelo menos mais 3 virados para nós. Aqui. Então, meus irmãos, vamos fazer um exercício de tirar esse dedo que está apontado para lá e trazê-lo para cá. Como eu posso melhorar? Como eu posso ser alguém mais indulgente, mais amoroso, menos egoísta, menos mesquinho, menos violento? O que eu posso fazer para que o meu ambiente de convívio seja um ambiente melhor? E da mesma forma que eu me tolero, que eu tenho paciência, que eu tenho resignação, que eu tenho tolerância com as minhas dificuldades, é esse sentimento que eu vou irradiar para o meu próximo. Esse é um exercício necessário e importante na nossa evolução moral, humana e espiritual. Então, meus irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que se ocupa da indulgência, que fala muito da indulgência, é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Por quê? Porque a indulgência, ela é um sentimento profundo de misericórdia, de compaixão. E aí nós temos aqui um trecho que eu achei muito interessante e separei aqui para falar para vocês, que diz o seguinte: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor dissemina, afasta e irrita. É uma frase de um espírito protetor chamado José, tá? Lá em Bordeaux, 1863. O que esse espírito quis nos dizer? Além do fato de nós não termos a menor condição de julgar os nossos semelhantes, porque nós também somos falhos, nós também precisamos todo dia da compreensão e da tolerância de quem nos cerca, quando nós julgamos, quando somos severos, críticos com os nossos semelhantes, nós perdemos a oportunidade de ajudar alguém a evoluir, porque nós afastamos essa pessoa. Pensem, meus irmãos, quando nós cometemos um erro, quando nós falhamos, quando nós agimos de forma violenta, mesquinha, egoísta, impulsiva, e nós depois caímos em nós mesmos e pensamos, por que eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito aquilo. Como nós gostamos de ser tratados? Com crítica? Com rigor? De forma rude? Não. Nós gostamos e precisamos ser tratados com gentileza, com indulgência, com compaixão, com misericórdia pelas nossas falhas. Então, toda vez que alguém falhar, errar, ceder a uma fraqueza, sejamos indulgentes, meus irmãos. Acolhamos. E isso serve para todas as esferas da nossa vida. Serve para o nosso trabalho, para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos românticos e principalmente, primordialmente, entre a nossa família.
que é a nossa maior escola, que é a nossa primeira casa e que é o nosso principal desafio. Como é difícil, né, conviver em família. É uma dicotomia, ao mesmo tempo que é um amor avassalador, incondicional. Parece que ali estão reunidas as pessoas que mais nos irritam e que mais nos incomodam e que mais nos desafiam, assim como nós as desafiamos também. E então, meus irmãos, o primeiro lugar onde nós precisamos exercitar a prática dos valores morais e espirituais, principalmente da indulgência, é em casa. É com a nossa família. Seja ela qual for, com a configuração que for, no formato que for, família é quem nos ama, nos apoia, nos compreende, nos sustenta, moral e emocionalmente. Família é quem está conosco apesar de tudo. É aquele grupo de pessoas que a gente tem certeza absoluta, que a gente pode não concordar em nada, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora de partilhar algo bom, aquelas pessoas vão vibrar conosco, lá no fundo do coração delas. E aí nós entramos numa outra questão. De que adianta a nossa indulgência externa? De que adianta eu ser um colega de trabalho, uma colega de trabalho exemplar? Uma namorada, uma esposa, uma companheira maravilhosa? Se com as pessoas mais próximas, que me acompanham muitas vezes uma vida inteira, com quem eu tenho os laços mais profundos, eu não consigo desenvolver esse sentimento. Nós temos o histórico, a cultura de ser muito indulgentes, amorosos, empáticos, servientes às pessoas de fora. E para nossa família? Será que essa balança está equilibrada? Será que a mesma energia e dedicação que nós colocamos no desenvolvimento das nossas emoções para os outros, nós estamos conseguindo colocar dentro da nossa família, do nosso ambiente familiar, das pessoas que realmente são a nossa primeira e grande escola na Terra? Porque vejam, meus irmãos, nós vamos fazer muitos caminhos durante a nossa vida aqui na Terra. Nós saímos de perto da família, nós traçamos outras caminhadas, nós exploramos o mundo, mas em algum momento a vida vai lá e nos aproxima novamente. Vai ter alguma situação, alguma dificuldade, alguma celebração, vai ter aquela hora em que nós vamos nos reencontrar com essas pessoas. Fugir não é uma opção. Desenvolver o nosso coração, exercitar as nossas emoções elevadas é a única opção. E a indulgência, nesse caso, é o sentimento que nos possibilita conviver de forma mais harmoniosa e mais equilibrada com todas as pessoas. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos aqui um trecho que eu também achei muito interessante, que diz assim, no item 18, tá, do capítulo 10. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir a queda, de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus
o julgará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consistem em ver cada um apenas suficientemente e superficialmente os defeitos, e esforça-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há alguma de suas dobras mais ocultas o germe dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. O que isso significa, meus irmãos? Ninguém é tão bom que não possa aprender, e ninguém é tão ruim que não possa ensinar algo de bom. Todos nós temos algo, mesmo que lá no nosso íntimo, da centelha divina, do amor. Todos nós temos algo positivo para oferecer. E às vezes a gente só precisa que alguém olhe para nós e nos dê a oportunidade de exercitar a nossa bondade. Então, quando um irmão chega para nós com problemas, com defeitos, quando a gente observa as dificuldades de um irmão ou de uma irmã, silenciemos o nosso coração no julgamento e falemos alto sobre as virtudes que nós enxergamos naquela pessoa, sobre as possibilidades de mudar o caminho, sobre o fato de que nós sempre temos alguma forma de caminhar na estrada do bem. Se nós sentimos necessidade de diminuir o outro, de julgar e criticar o outro, para termos uma sensação de grandeza, nós precisamos urgentemente rever os nossos valores e a nossa conduta. A indulgência, meus irmãos, ela não é a incapacidade de enxergar os defeitos do outro. Ela não é a cegueira para os fatos reais da vida que nos incomodam, que nos ferem no nosso semelhante. Não. Ela é a grandeza necessária para silenciar a crítica e dar voz ao amparo, ao apoio, ao incentivo para que os outros também melhorem, assim como nós. Encontrei aqui também, já no Livro dos Espíritos, a questão do capítulo 4, a questão 918, Caracteres do Homem de Bem, do Livro dos Espíritos. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea, ou seja, da sua vida aqui na Terra, constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E aí nós temos um comentário de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve que se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças, crenças ou qualquer diferença. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que lhes deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras de Deus, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a indulgência é um convite profundo e amoroso, para nós olharmos lá dentro do nosso ser e sempre termos a consciência de que todos estamos aprendendo.
Todos aqui somos crianças na escola da vida. E nós todos precisamos muito da indulgência dos nossos semelhantes o tempo inteiro. Todos nós precisamos ser olhados com carinho, com empatia, com paciência, com tolerância, e nós precisamos devolver esse olhar para o mundo. Quando nós conseguimos desenvolver a indulgência de forma genuína, verdadeira, não é custoso para nós ajudar, não é custoso para nós compreender, é prazeroso. A nossa alma vibra toda vez que nos sentimos úteis e nós não temos necessidade de alarde. Quando nós conseguimos atingir a indulgência de forma real, de forma absoluta, no nosso âmago do nosso ser, na nossa alma, nós vibramos em alegria, em comemoração, toda vez que um irmão ou uma irmã sai de perto de nós melhor do que chegou. Mas nós não conseguimos ajudar alguém se nós estivermos iludidos pelo véu do orgulho e da vaidade. A indulgência, minhas irmãs e meus irmãos, nada mais é do que a nossa capacidade de nos enxergarmos como iguais. E é por isso que a indulgência está num capítulo que fala sobre os misericordiosos. É por isso que no Livro dos Espíritos as questões vinculadas à indulgência são todas sobre perdão, humildade, amor, caridade absoluta. A indulgência é uma ramificação do amor profundo, porque só pode ser indulgente consigo mesmo e com o outro aquele que já desenvolveu a capacidade de amar. Então, eu espero ter auxiliado vocês a entender um pouco mais sobre esse tema. Espero que possamos todos exercitar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, com a nossa família, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, o sentimento da indulgência. Espero ter contribuído com a caminhada de vocês de alguma forma. Agradeço muito pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Nos encontramos numa outra palestra, num outro tema. Se houver alguma sugestão de palestra, deixem aqui pra gente. Muito, muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade de estar aqui, porque estamos todos aprendendo. Tudo que eu falei aqui, eu tento todos os dias praticar na minha vida. Nem sempre eu consigo. Às vezes eu falho, mas eu tento. E é isso que eu sugiro para vocês. Tentem. Tentem de formas diferentes. Tentem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tentem com amor, tentem com entrega. Abracem, chorem, perdoem, peçam perdão. A gente tem que começar pela gente. Se a gente se perdoa, a gente consegue começar a desenvolver a capacidade de perdoar os outros. Se a gente é menos crítico, menos severo, e encontra nos pequenos prazeres e nos pequenos momentos da alegria da vida a felicidade, a gente vai se permitindo ser menos crítico com o outro também e vibrar pela felicidade e pelas conquistas do outro também. Uma ótima semana para todos, um bom final de semana, saúde, cuidem-se, vacinem-se e vamos em frente. Um abraço, muito obrigada mais uma vez. Depois dessa excelente abordagem, que a todos nos faz refletir, analisarmos a cada um de nós mesmos, quero desejar a todos que continuem, com esse sentimento de paz e de harmonia no seu final de semana, durante toda a sua semana, e que possamos voltar no próximo sábado com um novo tema que seja de utilidade para o crescimento moral e espiritual de todos nós. Então desejo que todos fiquem na paz, no amor do nosso Mestre Jesus, na harmonia do seu lar, das suas relações familiares, com muita saúde, com muita fé e com muita coragem para seguirmos em frente na nossa missão aqui na Terra. Um grande e fraterno abraço a todos e até o próximo sábado. Pensemos nisso. Exaltemos a indulgência não apenas qual lâmpada que deve brilhar nos vizinhos, mas, acima de tudo,
por luz viva que nos cabe trazer no coração de maneira a clarear o próprio caminho. Pensemos nisso, observando as dificuldades do próximo como se as dificuldades do próximo em verdade nos pertencessem. Viste o companheiro embriagado na via pública, em estado a prestar-lhe breve momento de apoio, desapareceste na esquina, desistindo conscientemente de auxiliá-lo. Porém, reflete nos suplícios da esposa digna que o suporta incessantemente dentro de casa. Percebeste as manifestações desagradáveis da irmã irrefletida e lhe atiraste em rosto reprovações e críticas através de advertências amargas. No entanto, recorda a luta do homem correto que a sustenta no lar por mãe dos próprios filhos. Registraste a presença do irmão obsidiado e fugiste a Sorrelfa, temendo a obrigação de socorrê-lo no espaço de algumas horas. Medita, contudo, nos sacrifícios do coração materno que o carrega sem pausa. Ouviste as lamentações do enfermo a censurar-lhe gemidos e descontroles. Entretanto, imagina como te comportarias se a doença que o verga te invadisse a esfera da própria carne. Assinalaste as inibições do amigo que conversa de maneira infantilizada e o abandonaste intempestivamente, negando-lhe mais alguns minutos de sua atenção cordial. Pensa, todavia, quão longo e doloroso te seria o sofrimento se guardasses no cérebro semelhantes entraves. Ninguém pode viver sem a indulgência dos outros, mas, para exercer com sinceridade a indulgência para com os outros, é necessário, saibamos, colocar-nos no lugar deles. De Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Hoje.